né, estarmos ali. Eu que agora comecei a vivenciar um pouco mais aí o Swiss Park, né, como o Carlos falou, é uma mini cidade dentro de Campinas, tem toda a infraestrutura lá, muita segurança, muita qualidade de vida, muito verde, tem mais de 1 milhão de metros quadrados de área verde, né, dentro do bairro, e é espetacular. Então, primeiro lançamento de casas prontas no Swiss Park, Lausanne Residência. Fica aí o convite para todos irem lá e procurar nos nossos consultores. Eu queria agradecer a presença do Thiago Clancy e também do Carlos Borges, ambos da Santo André Empreendimentos. Enfim, grandes oportunidades para vocês. Belleville Residencial no Cambuí, o Ípica Boulevard, também grande sucesso, e o Lausanne Residência no Swiss Park. Muito obrigado, Thiago. Bom dia, até a próxima. A gente aqui agradece. Obrigado, Léo. Obrigado, Gustavo. Foi um prazer compartilhar com vocês aqui nesse momento. Muito obrigado, viu, Carlos? Seja bem-vindo sempre, viu? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Léo, pela oportunidade. E nesse finalzinho de programa, Léo, temos mais uma dica aí, hein? Uma grande novidade na cidade de Valinhos. Atenção, Valinhos! Atenção, Valinhos. Nós tivemos no último final de semana o lançamento do Bela Vita Residência, ali no coração de Valinhos, Avenida Independência, número 945, ali no melhor de Valinhos. Um terreno de 5 mil metros quadrados para apenas 2 torres. Apartamentos ali de 68 e 81 metros quadrados, 2 ou 3 dormitórios, todos com suíte, 2 vagas de garagem cobertas e um verdadeiro condomínio clube. Temos ali mais de 25 itens de lazer. Tem piscina adulto, piscina infantil, salão de festa, academia, tem até uma parrilha gourmet ali dentro do condomínio. Todas as áreas comuns já serão entregues, equipadas e decoradas. E um grande sucesso de vendas. O empreendimento, para ele ser considerado de sucesso, ele tem aí, Gustavo, uma lançamento, meta, quanto tem que vender? Tem uma meta de 30% para ser vendido em até 6 meses. Aí ele acaba viabilizando o projeto. O Bela Vita Residência ele dobrou essa meta de vendas no primeiro final de semana. 60% vendido em apenas 2 dias. Então, realmente um grande sucesso de vendas. Tá aí algumas imagens aí no YouTube, mas vale a pena você procurar um dos consultores da LG Mota Imóveis, que é a imobiliária bicampeã de vendas da Valadares do Gontijo aqui em Campinas e plantonista oficial também do Bela Vita ali na cidade de Valinhos. Valinhos não será a mesma a partir de agora, hein, Léo? Não será a mesma, está um burburinho na cidade, a cidade mais segura do Brasil, e chegou aí o Bela Vita Residência. E essa semana foi boa, Léo? Como é que foi? Semana espetacular, semana de lançamento, semana de muitas vendas. E agora, nesse final de semana, promete, porque nós teremos mais um evento no Bela Vita e temos aí também condições especiais, como falamos aqui, tanto no Ípica, no Belleville e também no Lausanne Residência. Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Imobiliário. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e agora, claro, estão por dentro dos principais lançamentos que estão movimentando o mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas, mas na próxima semana estaremos de volta. Estaremos de volta. Agradeço a todos pela excelente audiência e até a próxima semana. Os trabalhos técnicos foram deles. Por gentileza, câmera aberta, temos? Não temos. Mas então vai na fé. Estiveram conosco hoje DJ Leandro Lopes na mesa de som, Edson Freitas também atrapalhando um pouco ali. E o nosso querido Lucas Pessoa nas imagens, muito obrigado. Pedro também está aqui, juro por Deus. Ele é o representante de Hollywood, é o nosso Will Smith do interior paulista, também está presente. Muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do Circuito Imobiliário e vamos esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família.
consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 horas da manhã, 35 minutos. Muito bom dia, excelente sexta-feira para você que até agora ficou na companhia do Circuito Imobiliário. Tem reapresentação amanhã na programação da Rádio Bandeirantes a partir das 10 horas da manhã e edição inédita na próxima sexta-feira, sempre depois do Jornal Gente. Você acompanha também na tela da Band News TV. A partir de agora e até às 11h30 da manhã, você é meu convidado, você é minha convidada para saber o que de mais importante acontece pertinho da gente. Região Metropolitana de Campinas em destaque na programação da Rádio Bandeirantes. É o Manhã Bandeirantes que está chegando pelo FM 85.7 e pelas nossas plataformas digitais. Você acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas pelo aplicativo Band Play. Todo o nosso conteúdo gratuitamente na palma da sua mão. Muito obrigado a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br. O dinamismo do jornalismo 24 horas por dia com a aba Ao Vivo. Clicou, você nos ouve de onde você estiver. E para quem gosta do rádio moderno, o rádio com imagens, nossos estúdios são a sua casa em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, de onde falamos direto do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, com os trabalhos técnicos, time completo, com Leandro Lopes na mesa de som, com Lucas Pessoa na central técnica, acompanhado pelo Edson Freitas na coordenação do Gil Kleber. Manhã Bandeirantes trazendo para você as informações das estradas que cortam o nosso interior paulista. Obrigado a você que nos dá carona pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, que nesta manhã de sexta-feira, hoje já é dia 14 de novembro, hein? Amanhã é feriado, a gente nem se lembra e não é aquele feriado que deixa a estrada mais carregada, não. Feriado de sábado, feriado chuvoso, feriado no meio de uma semana bastante agitada e com um trânsito considerado até aqui tranquilo para quem utiliza o sistema Anhanguera Bandeirantes, apenas aqueles pontos tradicionais de lentidão. Motorista que segue sentido São Paulo enfrenta 2 quilômetros de para e anda entre o KM62 e o 60 na passagem por Jundiaí. Na chegada a São Paulo, pela rodovia Anhanguera, 1 quilômetro apenas como reflexo da lentidão nas marginais, principalmente a marginal do Rio Tietê.
Ainda assim, a melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes, em que o motorista indo para a capital paulista não enfrenta lentidão até chegar a São Paulo, aí é inevitável. Já no sentido contrário, para o motorista que segue para Campinas, as pistas sentido interior da Anhanguera e da Bandeirantes, com boas condições de trânsito e com boas condições de visibilidade. Para quem está nesse momento na SP-340, a Campinas-Mogi, rodovia Governador Adhemar de Barros, boas as condições no sentido Mogi-Mirim, Mogi-Guaçu e lentidão apenas na chegada a Campinas, próximo à região da CPFL. O mesmo vale para quem está na rodovia SP-101 a Campinas-Montemor. Motorista enfrenta lentidão apenas no trevo da Bosch na chegada a Campinas, já também como reflexo da lentidão na Avenida Alix da Cunha a Sul-Leste. No corredor Dom Pedro I, neste momento, a concessionária que administra o trecho informa que a visibilidade também é boa, as condições de tráfego estão fluindo bem. Em Itatiba, mais cedo, trânsito lento na rodovia Luciano Consolini, no trecho entre a Perimetral e a rodovia Dom Pedro I, que agora já vai fluindo com mais naturalidade. Às 10h39, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam neste momento 24,7 graus. Menos de 25 graus na temperatura de uma sexta-feira mais amena, com mais nuvens no céu do que nós observamos ontem, na quarta-feira, e com vento mais forte, na casa dos 17 km por hora. A umidade relativa do ar está alta, mais ou menos, 57% neste momento. Nath Luquezzi, primeiramente, bom dia para você. Bom dia, Heitor, bom dia aos ouvintes. Você ontem falou da virada no tempo que estava para começar, as temperaturas de fato já começaram a baixar. Não vai me dizer que, de novo, nós vamos ter um final de semana com chuva aqui na região, Nath Luquezzi. A notícia não é muito boa, não. Realmente vai ser um finalzão de semana chuvoso. E olha só, domingo tem mais uma frente fria chegando por aí. Hoje o dia, então, vai ser marcado por instabilidade, chuva e céu fechado. Máxima para hoje, 26 graus, ainda assim mantém o calor ali, principalmente no período da tarde. A previsão de pancadas de chuva a qualquer momento, com maior chance de ocorrência ali entre o meio e o final da tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia, inclusive, mantém alerta amarelo de tempestade, com possibilidade de chuva forte, ventos entre 40 e 60 km por hora e queda de granizo. Durante a noite, o tempo continua fechado e úmido e a temperatura volta a cair para a casa dos 19 graus, que foi a mínima do dia de hoje, ainda com possibilidade de chuva no período da noite. Isso tudo porque temos vários sistemas aqui atuando, se aproximando da região. Temos uma frente fria em alto mar que passa afastada, mas mesmo assim traz de alguma maneira essas instabilidades, associada aos cavados, os ventos em altos níveis da atmosfera e uma baixa pressão atuando no Paraguai. Muita instabilidade vindo do oeste. Então, para hoje e amanhã, 4 milímetros de chuva. Agora, no domingo, teremos 9 milímetros de precipitação. Vai chover um pouquinho mais no domingo. Os meteorologistas ainda analisam a possibilidade de uma nova frente fria passando por aqui no domingo. Mas é claro que segunda-feira eu trago todas as atualizações. Por enquanto, finalzão de semana chuvoso. Lembrando que a Defesa Civil estará de plantão pelo telefone 199 para qualquer ocorrência e você também pode se cadastrar na Defesa Civil para receber os informativos pelo número 40199. Você manda uma mensagem de texto, não é o WhatsApp, é o SMS. E no corpo do texto você escreve apenas o CEP da sua casa, do seu local de trabalho, de onde você costuma frequentar. Ali você já recebe as notificações caso chuva forte esteja se aproximando, caso haja alguma intercorrência. Lembrando que em situações emergenciais, cadastrado ou não na Defesa Civil, o seu celular vai tocar. É um programa que a Defesa Civil do Estado de São Paulo tem para alertar no raio de ação onde for necessária a informação, para todos já se programarem e, se for preciso, também se abrigarem. Às 10h42, vamos começar a girar nosso time de reportagem contando para você que a Polícia Civil em Campinas procura pelo motorista que provocou um acidente e que deixou um motociclista em estado grave. Um jovem que saiu de casa para comprar um presente de aniversário para a mãe e agora está lutando pela vida no Hospital Mário Gatti. A nossa reportagem foi atrás das informações e conversou com o pai do Franklin, que é o jovem que está nesse momento hospitalizado. O repórter Igor Val
atualiza a gente a respeito das investigações e da dinâmica desse acidente registrado em Campinas nesta semana. Igor. Os familiares de Franklin, de 19 anos, clamam por justiça. Se essa pessoa que fez isso, eu faço um apelo, que se ela tiver filho, ela se põe no meu lugar. A vítima teria saído de moto para comprar um presente para a mãe, quando foi atingido nesse cruzamento por um veículo que não respeitou o pare, no bairro Parque Floresta. O carro passa por cima da cabeça de Franklin. Essas imagens de câmera de segurança mostram o motorista fugindo sem prestar socorro. Ele abandonou o veículo e fugiu a pé. O vídeo mostra como ficou o automóvel após o acidente. Essa outra imagem mostra um rapaz de camisa azul andando de um lado para o outro. A polícia investiga se era ele quem dirigia o carro. O veículo estava no nome de uma mulher que foi até o local. Ela alega que o veículo, ela vendeu esse veículo e que ela não quer contribuir para nenhuma informação. O jovem foi socorrido e trazido ao Hospital Mário Gatti. Aqui ele passou por 3 cirurgias, procedimentos cardiovasculares e no crânio. O sentimento que fica, cara, é de dor, de culpa, de muita coisa, cara, porque a gente realizou o sonho dele de dar essa moto para ele e agora a gente tá sofrendo nesse momento, cara. Manhã em 44 minutos e um incêndio de grandes proporções atingiu 2 lojas em Iracemápolis. Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido no incidente. Quem traz as informações pra gente é a Graziele Geronte. O Marcos estava na loja de estofados com mais 3 funcionários quando viu a fumaça dentro do comércio dele. Ele ainda tentou salvar alguns móveis, mas não deu tempo. Não demorou muito para que o teto também desabasse. Foi tudo muito rápido. Aquela fumaça já começou a dar uns estouros. Daqui a pouco já comecei a ver chamas, até tentei tirar algumas coisas da loja, mas não consegui tirar uma peça só de um sofá. Mas aí eu já vi que o teto já estava cedendo. Daí eu já saí para fora e não tinha mais o que fazer. Além da loja de estofados, uma outra de materiais elétricos que fica ao lado também ficou destruída pelo fogo. Imagens divulgadas em redes sociais mostram que a fumaça tomou as ruas do bairro Jardim Carolina Almeto. O Corpo de Bombeiros da cidade contou com o apoio de equipes de Limeira, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Quando nós chegamos, assim, as 2 edificações já estavam tomadas, praticamente tomadas. Já. Tanto a loja de estofados, a fábrica de estofados, quanto a loja de ferramentas. Então esse foi o cenário que nós encontramos com a chegada. E foi uma chegada rápida, né? A estação de bombeiros aqui é muito próxima, né? Então não levou nem 5 minutos para a primeira equipe chegar. A grande quantidade de material inflamável que existe nos 2 comércios dificulta o trabalho do Corpo de Bombeiros. Por isso foi necessário pedir o apoio deste caminhão para que os bombeiros consigam acessar o fundo dos prédios. Ainda não se sabe em qual dos estabelecimentos o fogo teria começado. A causa ainda deverá ser determinada pela perícia. É o nosso ganha-pão, né? Então a gente praticamente estava ali todos os dias fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor para atender o pessoal aí, nas reformas, nas fabricação. E infelizmente a gente fica triste, né? Porque nós veio ali, era um sonho que a gente sempre teve de conquistar algo próprio, né? 10h46, Graziele Geronte conversando com o dono de uma das lojas atingidas pelo incêndio e também com o capitão do Corpo de Bombeiros à frente dessa ocorrência, rescaldo que continua nesta manhã de sexta-feira. Nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos trazer, ainda na edição de hoje, a denúncia feita pela namorada do vereador Otto Alejandro, do PL aqui de Campinas, o acusando de agressão e de um comportamento violento num relacionamento de cerca de 1 ano e meio. Nós vamos trazer também novidades sobre a abertura da CPI na Câmara Municipal de Sorocaba após o afastamento do prefeito Rodrigo Manga, apontado pela Polícia Federal como líder de uma organização criminosa com desvio de dinheiro público. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o número recorde da Universidade Estadual de Campinas. A Unicamp chegou, neste ano de 2025, a um total de 1.515 empresas filhas ativas no mercado. Empresas essas que faturam
mais de 28 bilhões de reais, que geraram mais de 54 mil postos de trabalhos diretos. Mas afinal de contas, o que é uma empresa filha? O que elas fazem e qual o papel da Universidade Estadual de Campinas também nessa geração de empregos e nesse movimento da economia? A gente vai entender esses dados divulgados num relatório em instantes, na volta do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. E a região de Campinas está com alerta de risco para tempestade nesta sexta-feira. O aviso de risco é válido até às 18 horas de hoje. A Defesa Civil da cidade recomenda que a população evite áreas conhecidas por alagamentos em caso de chuva forte. Respeite os avisos dos painéis digitais instalados em vias que emitem alertas em situações de risco e fique atento às placas de sinalização em pontos críticos que indicam locais sujeitos a enchentes. A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora e queda de granizo. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 50 minutos. Estamos de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Você participa conosco pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. 19 97102 1493. A Universidade Estadual de Campinas divulgou nesta semana, nesses últimos dias, um relatório a respeito do trabalho das empresas filhas. E um recorde foi alcançado nesse ano de 2025. 1.515 empresas filhas ativas no mercado, um aumento de 12,3% em relação a 2024. Juntas, essas empresas faturam 28 bilhões e 300 milhões de reais. A geração de empregos passa dos 54 mil postos de trabalhos diretos. Esse é o estudo feito com o relatório de empresas filhas da Unicamp, trazendo em dados com casos de sucesso uma das inúmeras formas de impacto da Universidade Estadual de Campinas na nossa sociedade. Para a gente entender um pouco mais sobre esse trabalho, sobre esse conceito e como esse relatório mostra um pouco do que a Unicamp já faz parte da nossa vida, mesmo que a gente não saiba, nosso convidado presente aqui nos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad é o professor doutor Renato Lopes, diretor executivo da Inova Campinas, agência de inovação da universidade. Professor, muito bom dia. Primeiramente, obrigado por atender o nosso convite, estar presente aqui nos nossos estúdios. É um prazer em recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado por divulgar esses números, ajudar a gente a levar para a população essas importantes realizações da Unicamp. Explica para a gente qual é o conceito de empresas filhas e onde é que a Unicamp entra nessa relação com a empresa. A empresa filha é uma empresa que tem entre seus sócios fundadores pessoas com vínculo com a Unicamp.
alunos, egressos, pessoas que passaram pelo nosso programa de incubação, pessoas que estão levando a mercado tecnologias, licenciando tecnologias da Unicamp para levar elas a mercado. Então, essas empresas são chamadas de spin-offs, empresas que você cria para levar uma tecnologia da Unicamp ao mercado. Então, todas essas empresas são classificadas como empresas filhas. A maioria delas é fundada por alunos ou egressos, a vasta maioria, metade é aluno de graduação, uns 40% mais ou menos são alunos de pós-graduação da Unicamp. Mas então, o papel da Unicamp seguramente é o papel na formação desses talentos. Esses talentos foram nossos alunos, em geral. Então, seguramente a Unicamp teve esse papel. Podemos ter mais envolvimentos. No programa de incubação, a gente ajuda essa empresa a dar os seus primeiros passos, se estabelecer e emitir suas primeiras notas fiscais. Então, tem vários tipos de influência. Em muitas delas, as tecnologias que elas estão usando foram desenvolvidas pela própria Unicamp. Então, cada uma tem uma história diferente de um envolvimento da Unicamp na sua trajetória e na sua solidificação. Nath Luquezzi, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes o professor Dr. Renato Lopes, diretor executivo da Inova Unicamp, agência de inovação da Universidade Estadual de Campinas. Muito bom dia, Renato. E o relatório também apontou que teve um avanço na questão de internacionalização. Nesse caso, tem dedo na Unicamp, na questão de inovação? Essas empresas, elas já nascem preparadas para esse mercado internacional? Bom, as empresas que estão no programa de incubação, que foram, é um número, no universo de 1.500 empresas é um número pequeno, nós graduamos 60 e poucas empresas no nosso programa de incubação. No programa de incubação, sim, a gente dá um apoio muito grande para essas empresas se internacionalizarem. Tivemos um caso de sucesso muito interessante de uma empresa que já estava vendendo na Alemanha antes de concluir o programa de incubação. Então, a gente dá um apoio muito grande. Para as outras empresas, cada uma tem a sua própria trajetória. A gente tem uma associação de empresas filhas que chama Unicamp Ventures. Fazemos muitos eventos dentro do Unicamp Ventures, a gente busca criar uma rede entre esses empreendedores, compartilhamento de lições. Então, também aí existe uma rede de apoio entre eles. Então, a gente busca apoiar isso, e a internacionalização é incrivelmente importante, porque a empresa tem que se fortalecer muito para poder internacionalizar. Essa é uma etapa importante. A empresa pode dar um salto gigante no seu faturamento, nas suas conquistas e nas suas realizações, no número de pessoas que elas impactam. Então, é um passo muito importante que a gente, quando podemos, estimulamos. Pelo segundo ano consecutivo, o setor de tecnologia da informação é quem lidera como a principal área de atuação das empresas filhas da Unicamp. Dá para dizer que é a profissão do futuro, professor? Pelo menos a que mais dá dinheiro. Muita gente fala isso quando a filha está naquela fase pré-vestibular. Tecnologia da informação. Pelo jeito, é realmente algo que movimenta muito, não apenas área de conhecimento, mas área econômica também. São áreas de fato de muita demanda, né? Tem várias empresas querendo trabalhar com isso, e muitas empresas de outros setores acabam usando os serviços dessas empresas de tecnologia de informação, né? Quando você vai desenvolver um produto de biotecnologia, por exemplo, você tenta trazer muita inteligência artificial para hoje em dia, né? Então você tem essa ligação, e a interdisciplinaridade na ação das empresas é muito importante, né? Então você tem, sem dúvida, uma área muito forte. A área de biotecnologia e tecnologia de alimentos, por exemplo, são duas áreas que têm crescido muito, os setores agrícolas, aplicação e agricultura. A demanda por isso está crescendo muito. Nós temos aí a COP30. Eu estava ontem apresentando algumas das soluções da Unicamp no evento paralelo da COP30. Então, existe uma demanda muito grande por muitas das iniciativas, e a Unicamp está muito bem preparada para responder a essas demandas, esses desafios da humanidade. Qual que é o impacto de tudo isso na geração de empregos? É um impacto significativo, né? 54 mil empregos, né? É uma cidade diretos. Isso sem contar a cadeia de fornecedores, isso sem contar o restaurante que está ali do lado também fornecendo alimentos para essas pessoas. Isso é uma cidade de médio porte que funciona, uma economia que funciona graças aos talentos formados na Unicamp, né? Acho que é um número que nos enche de orgulho. É maior do que o número de alunos e de graduação e pós que nós temos na Unicamp hoje. Então, o número de empregos que a Unicamp gera é maior do que o número de alunos que nós temos hoje dentro da Unicamp. E muitos desses empregos ficam aqui na cidade, né? O estado de São Paulo, que possui 645 municípios, tem em Campinas a maior concentração de empresas filhas da Unicamp, 579 negócios presentes aqui na cidade. Número que fica mais expressivo com o total de empreendimentos na região metropolitana de Campinas, que aí a gente sobe de 579 para 728.
48% aproximadamente das empresas filhas ativas da Unicamp estão na região metropolitana de Campinas. Isso mostra que a Unicamp, além de um centro de formação, ela também é parte da vida ativa da cidade, né, professor? E existe um outro aspecto muito interessante nisso que você falou, né? Que é uma região que oferece o poder de você fixar talentos. Existem algumas regiões que você forma os talentos, mas os talentos não se fixam ali, eles vão procurar oportunidades em outro lugar. Aqui na nossa região, graças à atuação dos vários parceiros que nós temos aqui, não só a Unicamp, mas nós temos vários outros institutos de pesquisa, outras universidades, formou-se uma região economicamente muito forte, em que a gente consegue manter esses talentos e gerar mais negócios, que vão manter mais talentos, vão gerar novos desafios para a Unicamp, que vai produzir novas soluções, que vai gerar novos negócios. Esse é um ciclo virtuoso muito forte e a gente fica muito feliz de poder fazer parte disso e ajudar essa roda a girar. Nós estamos conversando com Renato Lopes, diretor executivo da Inova Unicamp, no nosso Manhã Bandeirantes. A Inova é a agência de inovação da Universidade Estadual de Campinas, Nath Luquez. E a gente tem ouvido muito falar de ESG, de impacto ambiental, impacto socioambiental. Isso é uma conversa, isso tem tido resultados, as empresas têm focado e têm tido compromisso com isso também? A gente começou a levantar esses dados recentemente, né? A gente está levantando, ainda nem todas, esses levantamentos são todos voluntários, né? Então nem todas as empresas responderam ainda a isso. Mas das empresas que participaram, cerca de 1/3 reportam que tem pelo menos uma ação em ambiente, impacto socioambiental e governança. Então existe uma visão cada vez maior disso, existe uma cobrança cada vez maior da sociedade, para que as empresas ofereçam isso. As pessoas estão cada vez mais procurando, falando, eu só vou comprar produtos de uma empresa ou negociar com uma empresa que tenha comprometimentos com as causas ESG. Existem várias oportunidades de negócio que se criam através de ações governamentais ou através de outras ações para buscar isso, né? Então, existe o assunto está muito em voga, fala-se muito disso, e a Inova tem tentado oferecer a sua resposta. A gente tem ações de ESG dentro das nossas disciplinas de empreendedorismo, em que a gente tenta estimular os alunos a seguirem essa carreira. A gente tem na incubadora ações disso. Estamos lançando agora um programa Inova Tech Impacto. Já terminaram as inscrições, infelizmente, mas justamente a ideia é favorecer o desenvolvimento de empresas que tenham o ESG como seu modelo de negócios, né? Então, é um assunto que é inevitável, não tem como fugir. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU a gente também mapeou. Todos eles estão, pelo menos uma empresa tenta trabalhar com pelo menos um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Professor, o senhor consegue elencar para a gente alguns exemplos de inovação, de pesquisas que nasceram lá na Unicamp, que se tornaram empresas e que hoje fazem parte do nosso dia a dia? Ações que, de repente, a gente nem sabe que nasceram dentro da Universidade Estadual de Campinas, mas que já estão fazendo parte da rotina do brasileiro? Bom, eu acho que eu citaria vários exemplos aqui. Eu vou tentar focar em dois que eu acho que são muito interessantes, né? Um deles é uma empresa que foi uma das primeiras empresas que saíram da nossa incubadora, chama Griauli, e a biometria da urna eletrônica nossa, o sistema de votação do Brasil, eles participaram fortemente do estabelecimento deles. Eles estão em Barão Geraldo até hoje eles fazem convênios com a Unicamp, é uma empresa muito parceira nossa, uma empresa muito querida, e eles então estão aí e todo mundo vota com uma solução que eles implementaram. Então é um impacto gigantesco, que eu aposto que poucos de vocês sabiam disso. Não sabia mesmo. É uma ação muito bacana. Tem uma outra empresa que chama Rubian Extratos. Os produtos ainda estão chegando no mercado, já é possível comprar, né? Mas essa empresa é interessante porque essa empresa saiu de uma iniciativa muito forte da Inova, que chama o Desafio Unicamp, em que a gente tenta estimular empreendedorismo entre os alunos de graduação e de pós-graduação através de uma competição de empreendedorismo. Eles têm que fazer um modelo de negócios para uma propriedade intelectual da Unicamp. Então a ideia é você pegar um conhecimento da Unicamp, na competição você desenvolve um modelo de negócios e muitas vezes as pessoas levam isso a sério e levam, as soluções viram empresas, né? A gente tem agora a PBF Nutrientes, né? Que está também nesse processo de levar. Então eles saíram do desafio, passaram pela incubação e estão aí já há mais de 10 anos no mercado vendendo seus extratos para serem usados em cosméticos. Então são dois exemplos que eu acho muito, muito queridos nossos, muito próximos.
Quando a gente fala em negócios, inovação, existe uma fórmula mágica? Existe um caminho a se seguir para ter sucesso nisso tudo? Quais que são os pilares fundamentais quando a gente fala em negócios? É interessante você colocar isso, né? A gente, semana passada, no lançamento do relatório, a gente tem um evento das empresas filhas, né? Então a gente tem premiações, são casos muito interessantes que surgem. Tem um relatório no site da Inova sobre o evento, chama Unicamp Ventures, esse conjunto, esse movimento dessas empresas, né? E um dos empreendedores que ganhou o prêmio, ele estava falando muito sobre a persistência, né? Que vai dar errado, você vai pensar em desistir, mas você tem que ter uma rede de contatos muito forte, você tem que ter mentores bons, você tem que ter uma ideia boa, no caso de algumas dessas empresas filhas, tecnologias muito boas. Você tem que acreditar na sua ideia. Muitos desses empreendedores, você falou da questão de ESG, né, Nath? Muitos dos empreendedores, eles entram nisso para mudar o mundo. Vão ganhar dinheiro? Possivelmente vão, isso é ótimo, eles não estão achando ruim disso. Mas eu acho que a chama que move eles ali no começo, de muitos deles, é a possibilidade de melhorar o mundo, de levar um serviço imobiliário melhor para as pessoas através do Quinto Andar, por exemplo, que também é uma empresa filha nossa, ou de levar uma cura de uma doença, de levar uma solução de impacto ambiental menor para o agro. Tem várias empresas, isso move muito eles, né? Então, mas é uma combinação de muitas coisas. Eu diria que persistência e uma rede de contatos e de mentores forte são fatores bastante importantes. Professor, em 2006 foi criado o Unicamp Ventures, que é uma rede de relacionamento e colaboração formada por empreendedores das empresas filhas da Unicamp. Inclusive, teve naquele ano o encontro de empreendedores da Unicamp. Ainda há essa troca de conversas, essa troca de ideias, e de certa forma, quem está com aquele projeto ainda no começo, embrionário, consegue ver nesses exemplos um caminho também para seguir e entender como a Unicamp pode ser parceira nesse projeto? Nós celebramos semana passada justamente os 20 anos do Unicamp Ventures. Então, sim, a rede segue muito forte, foi um evento muito bonito, com muitas parcerias. E se você é uma empresa filha da Unicamp e está nos ouvindo, se você foi fundada por algum aluno ou ex-aluno da Unicamp, se junte ao movimento. Porque sim, existe um networking muito forte, nós temos comunidades no WhatsApp de oferta de oportunidades, de oferta de mentorias. E você falou dos exemplos, né? Uma das coisas que eu comentei no Unicamp Ventures é que é importante você mostrar para as pessoas que esse caminho é viável, porque a pessoa pode descobrir que ela é uma empreendedora sem nem saber que ela era. Ela pode olhar e falar, poxa, isso que essa pessoa fez, eu acho que eu gostaria de fazer também. E isso também gira a roda, isso atrai novos talentos que vão criar novas empresas, que vão ter sucesso, que vão divulgar seus resultados para formar novos talentos. Então, sim, eu acho que o Unicamp Ventures cria uma rede muito rica para esses empreendedores das empresas filhas da Unicamp e atrai novos exemplos. E o que eu brinquei tem gente vendo esse evento hoje que vai estar aqui no palco comemorando os 40 anos do Unicamp Ventures. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, professor, quem quiser ter acesso a esse relatório completo, qual é o caminho para conhecer a Inova, conhecer o relatório e eventualmente fazer parte também desse trabalho? A Inova tem um site, né, que é www.inova.unicamp.br, e dentro do site a gente tem uma biblioteca, uma barra lá em cima que chama biblioteca. Na biblioteca você pode acessar todos os nossos relatórios, inclusive o relatório das empresas filhas, e a Inova está à disposição para firmar parcerias. O empreendedor que tem um vínculo com a Unicamp pode se cadastrar na base de dados das empresas filhas. A gente encoraja ele a fazer isso, participar das premiações, participar dos eventos. Temos 4 eventos por ano, pelo menos, do Unicamp Ventures, né? A Inova, em parceria com o Unicamp Ventures, organiza esses eventos. E aqui a gente tem na página inova.unicamp.br também alguns desses casos. Por exemplo, pesquisadores da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas desenvolveram uma tecnologia capaz de monitorar o consumo diário de sal com o objetivo de reduzir e prevenir doenças desencadeadas pelo excesso da ingestão desse produto. É o aplicativo Sal na Medida. Então é uma forma de você também conhecer mais sobre esses trabalhos que saem da Universidade Estadual de Campinas e vêm parar no nosso celular, na mesa do nosso dia a dia, que vem parar na tecnologia que a gente usa e em tantas outras áreas de conhecimento.
Professor, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Nós conversamos com o professor Dr. Renato Lopes, diretor executivo da Inova Unicamp, agência de inovação da Universidade Estadual de Campinas, sobre o relatório das empresas filhas. Foi um prazer recebê-lo nos nossos estúdios. Espaço sempre aberto para falarmos sobre um trabalho tão importante. Um ótimo trabalho para o senhor, para a sua equipe e um ótimo final de semana, professor. Muito obrigado, boa sexta a todos. São 11 horas da manhã e mais 8 minutos. Um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes traz as informações sobre denúncias envolvendo políticos aqui da nossa região. A mais recente, uma denúncia contra o vereador Otto Alejandro, do PL aqui de Campinas. Você vai entender qual a acusação em instantes na sequência da nossa programação. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. O Instituto Vivarte abriu inscrições para oficinas gratuitas de balé e hip hop para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos na cidade de Campinas. Os ensaios terão início neste sábado, dia 15, com duração total de 12 meses e serão ministrados por professores qualificados. As vagas para as oficinas são limitadas e as inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do Instituto. Mais informações sobre o preenchimento das vagas podem ser obtidas pelo telefone, que também é o WhatsApp, 19 991 16 9010. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. Agora são 11 horas da manhã e mais 10 minutos. O vereador Otto Alejandro, do PL aqui de Campinas, foi acusado de agressão pela própria namorada, uma jovem de 26 anos. Segundo a mulher, ela já sofreu tanto agressões verbais quanto físicas e também já foi ameaçada. O repórter Guilherme Selegato está conosco, direto da primeira Delegacia de Defesa da Mulher em Campinas, e conta mais informações daquilo que está registrado no boletim de ocorrência contra o parlamentar. Diga lá, Guilherme. Pois é, Heitor, olha, Otto Alejandro está cumprindo o segundo mandato como vereador aqui em Campinas, e o que chama a atenção é o fato de que essa não foi a primeira vez que o nome do vereador apareceu em registros policiais, viu? Em julho deste ano, ele já havia sido citado em um boletim de ocorrência, acusado de quebrar a janela de um ônibus de viagem e de ameaçar o motorista após uma confusão aqui pela região central de Campinas. Segundo o relato do motorista, ele também teria ingerido bebida alcoólica e causou aí toda essa confusão, todo esse transtorno. E então estava sendo investigado também por conta desta situação, né, deste boletim de ocorrência que havia sido aberto em julho deste ano. E agora, novamente, né, envolvido aí em confusão, mas foi a própria namorada dele que o denunciou para a polícia, acusando o parlamentar de violência doméstica, né? Ele teria ali ameaçado ela de morte, feito diversos xingamentos contra essa moça, né, com quem ele tem um relacionamento há cerca de 1 ano e meio, e também, segundo o relato dela, teria ingerido bebida alcoólica. Quando faz uso de bebida alcoólica, fica bastante agressivo e causou então toda essa confusão. Heitor, nós tivemos acesso ali, né, ao boletim de ocorrência que diz o seguinte, né, o caso teria acontecido na noite do último dia 7 de novembro, na região central aqui de Campinas, no apartamento em que essa mulher mora, né, a namorada dele. Ele teria invadido o local e aí começou toda essa confusão, né, começou a quebrar
vários objetos dentro do apartamento, chegou a levar inclusive a televisão da namorada, fez diversos xingamentos contra ela, palavras de baixo calão e fez também muitas ameaças de morte. Segundo o depoimento desta mulher na delegacia, ela disse que ele teria ali então consumido bebida alcoólica, né, ingerido bebida alcoólica, fazia uso de álcool frequentemente, a ingestão de álcool frequentemente, e toda vez que bebia ficava agressivo, que inclusive ela já havia sido agredida por ele, mas não chegou a relatar a situação à polícia, né? Não chegou ali a abrir um boletim de ocorrência, nunca formalizou uma denúncia de fato, mas desta vez ela acabou ali, segundo o relato, ficou cansada e resolveu trazer à tona e expôs a situação, né? O caso aqui, fazendo esse boletim de ocorrência. Ela cita também, então, que ele teria danificado vários objetos do imóvel e chegou a levar a televisão da vítima após toda essa confusão. Em todo caso, foi registrado aqui na primeira Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, que está apurando todo este caso e que, inclusive, orientou esta mulher, né, sobre as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Ela foi também orientada ao Centro de Apoio à Mulher, o CEAMO, e também à Defensoria Pública para adoção das providências cabíveis. A ocorrência foi registrada como violência doméstica, ameaça, injúria e dano e será então agora analisada pelo delegado titular. Até o momento, Heitor, não há informações sobre as medidas judiciais determinadas contra o vereador e o caso segue em apuração. Nós tentamos contato com a defesa de Otto Alejandro, que faz parte do PL, mas não tivemos retorno. Também pedimos um posicionamento do partido, né, no qual ele faz parte e que até agora não retornou à nossa equipe. Nós também pedimos uma posição à Câmara Municipal, que disse que os fatos precisam ser apurados com responsabilidade pelos órgãos competentes e que qualquer denúncia devidamente comprovada e oficializada na casa será encaminhada para a corregedoria. Então agora esse caso segue em apuração, né? Como eu disse, reforço aqui, não foi a primeira vez que o parlamentar se envolveu em polêmicas, né? Em julho deste ano já havia sido citado em um outro boletim de ocorrência também por confusão, por ter ameaçado uma pessoa e agora está sendo também aí acusado de violência doméstica e ameaça contra a própria namorada. Em todo caso, segue em apuração aqui pela Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, né? E claro que a gente vai continuar acompanhando esse caso e aguardamos também, né, o posicionamento tanto da defesa do parlamentar quanto do partido do qual ele faz parte. Heitor, eu volto com você. Muito obrigado, Guilherme Selegato. Bom, nós seguimos em contato em busca de informações e o espaço está aberto para o vereador Otto Alejandro. O que nós recebemos através da assessoria, até porque as redes sociais dele estão fora do ar. Se você procurar pelo Facebook do vereador Otto Alejandro, pelo Instagram ou qualquer outra plataforma digital do parlamentar, você não vai encontrar. A nota diz o seguinte: o vereador afirma que não cometeu nenhum tipo de crime nem agressão, que também não foi notificado judicialmente de nada e tem certeza que foi um equívoco e no momento oportuno vai demonstrar isso. Ainda segundo a assessoria de imprensa, as redes sociais dele estão suspensas por escolha pessoal. O boletim de ocorrência traz alguns outros detalhes que nós vamos preservar, mas há uma sequência de ofensas contra essa mulher. O fato dele ter tirado uma televisão de dentro da casa e, segundo ela, também quebrado ali alguns pertences pessoais dela. O trabalho pericial não pôde ser realizado porque a denúncia foi feita depois que a casa já tinha sido arrumada, para a gente facilitar a explicação. E até o momento ainda não há uma data, uma previsão para que o vereador preste algum esclarecimento junto à primeira Delegacia de Defesa da Mulher. Essa investigação já começou, porque o boletim de ocorrência foi instaurado, a vítima tem um prazo para fazer a representação contra ele,
prazo esse que já está correndo e a Polícia Civil aguarda também o posicionamento dela para que dê prosseguimento à próxima etapa. Agora, por parte da Câmara Municipal de Campinas, até o momento não tem nenhum tipo de movimentação para uma apuração interna dos parlamentares. Vale aqui fazer uma lembrança do que é esse ano de 2025 na Câmara Municipal aqui da cidade. Começa com uma abertura de comissão processante, que ela foi aprovada, contra o vereador Vini Oliveira, porque no primeiro dia de mandato ele foi ao Hospital Mário Gatti gravar alguns vídeos sem autorização da administração do Hospital Mário Gatti, da rede Mário Gatti, e expondo alguns daqueles funcionários com aquelas histórias que a gente já sabe. Então, naquele momento, os vereadores entenderam que houve uma quebra de decoro parlamentar do vereador ir ao Hospital Mário Gatti e gravar os vídeos sem autorização. Isso tudo acabou não resultando na cassação do vereador. Depois, pedido de abertura de comissão processante rejeitado pela maioria, mas com um número expressivo de votos a favor, contra a vereadora Mariana Conte, por ela ter ido na licença que ela pediu na Câmara, ou seja, ela não recebeu salário nesse período, até o Oriente Médio durante o conflito que acontecia na região da faixa de Gaza entre Israel e o Hamas, para levar alimento, água, medicamento à população de Gaza que estava isolada naquele instante. E alguns vereadores entenderam que aquilo era uma quebra de decoro parlamentar. O decoro é como um vereador tem que se comportar na sociedade. Então, em janeiro entenderam que o vereador entrar no hospital sem autorização vai contra aquilo que se espera de um parlamentar. Depois, recentemente, uma vereadora ir até um conflito de guerra, levar ajuda humanitária. Eles entenderam que era, alguns deles entenderam que era contra as regras que se espera de uma vereadora. E agora? Ninguém vai se movimentar para abrir uma investigação interna contra o parlamentar, levar o caso à comissão de ética, entender se houve quebra de decoro, além de um crime que está sendo investigado? Porque de todos os casos até agora, o único envolvido em crime de denúncia, que ainda vai ser apurada, é o vereador Otto Alejandro. Será que os parlamentares de Campinas vão ter essa mesma ânsia de investigar o colega da casa? Porque os dois que eu citei anteriormente são os vereadores mais bem votados da cidade. Primeira colocada Mariana Conte, segundo colocado Vini Oliveira. São vereadores que movimentam muito mais as suas bases eleitorais do que Otto Alejandro, que é aquele vereador do PL da base aliada ao prefeito, que faz muito mais a movimentação de bastidores e também na sua própria base eleitoral do que aquele papel de vereador que está o tempo todo fazendo corte nas redes sociais, chamando atenção. Dificilmente vai ser candidato a deputado no ano que vem. Vai ter investigação interna da Câmara Municipal ou, mais uma vez, os parlamentares de Campinas vão deixar o tempo passar, vão dizer que não, isso daí tem que ser investigado pelas autoridades, não é o nosso papel. A gente acompanha bem de perto a Câmara Municipal para levar você também o noticiário do Parlamento aqui de Campinas. 11h21, tem Purge, temos informação também, Nath Luquezzi, da área da saúde. Sexta-feira, para muita gente, a oportunidade de colocar em dia a caderneta de vacinação. Nath? É isso mesmo. A Secretaria de Saúde de Campinas realiza hoje uma ação para vacinar crianças, adultos, idosos no terminal rodoviário. Já está acontecendo desde as 9 da manhã até as 4 da tarde. Ela ocorre, essa atividade, em frente ao balcão de informações da estrutura, e o objetivo é atualizar as cadernetas dos passageiros e dos funcionários. Entre as vacinas que podem ser atualizadas hoje, sarampo, cachumba, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningites, pneumocócica, poliomielite, entre outras. E para receber os imunizantes é preciso apresentar documento com foto e a caderneta, caso você tenha. Crianças e adolescentes, claro, devem estar acompanhados dos pais e responsáveis. Vale lembrar que todas essas doses também estão disponíveis diariamente em qualquer centro de saúde da cidade. Endereços, horários, mais informações sobre vacina, vacina.campinas.sp.gov.br. O terminal rodoviário, vale lembrar, fica na rua Doutor Pereira Lima, 85, na Vila Industrial.
11h22, a Câmara Municipal de Sorocaba abriu uma CPI contra o prefeito afastado Rodrigo Manga. O repórter Edilson Júnior conta pra gente os detalhes que estão movimentando também o parlamento por lá. Sabe por quê? Porque o presidente, a presidência e a relatoria da casa, que são os dois cargos mais importantes de uma CPI, estão com aliados políticos de Rodrigo Manga. A oposição entende que essa investigação que eles estão pedindo desde abril vai ter cara de chapa branca. A base diz que não, que se a oposição ficasse à frente da CPI, ela seria muito mais política do que de fato com interesses para a sociedade. Edilson, conta pra gente a tumultuada abertura dessa CPI contra Rodrigo Manga. Olá, Heitor, olá você que acompanha também. Muita polêmica aqui na Câmara de Sorocaba. Foi iniciada a CPI da Saúde. Teve a votação aqui entre os vereadores para decidir quem seria o presidente e o relator desta CPI, que imediatamente iniciou os trabalhos. Aqui de manhã, então, os vereadores se reuniram e logo após a leitura do requerimento e das pessoas que assinaram o pedido da CPI, a sessão ela foi interrompida e os 25 vereadores aqui da cidade, eles foram até o plenarinho. Só que antes deles irem para lá, houve uma polêmica, houve aqui um empurra-empurra. E isso foi motivado por conta do pedido da vereadora Yara Bernardi, que é da oposição, do PT. Ela solicitou ao presidente da Câmara, o vereador Luiz Santos, que essa votação ela não fosse a portas fechadas apenas entre os vereadores neste plenarinho, e sim aqui no plenário principal para toda a população e também a imprensa, todos poderem acompanhar. Foi feita uma votação. O vereador realizou essa votação aqui entre os 25 vereadores, porém foi decidido que realmente essa votação ela aconteceria no plenarinho, o que acabou aqui acelerando, né, todos os protestos aqui das pessoas que estavam acompanhando essa sessão, e a partir disso discussões mais acaloradas, empurra-empurra, principalmente na saída aqui do plenário principal. Então foi feita a votação e os vereadores Cláudio Sorocaba do PSD e Cristiano Passos do Republicanos foram os mais votados para os cargos de presidente e relator, respectivamente. Para a presidência, o Cláudio Sorocaba ele recebeu 14 votos e o Cristiano, para o cargo de relator, recebeu 12. E para a votação da relatoria, inclusive, Heitor, foram registradas 4 abstenções dos vereadores do PT e do PSOL, que foi uma forma deles fazerem um protesto por conta desta insatisfação. E isso porque, Heitor, tanto o Cláudio quanto o Cristiano, eles fazem parte da base do prefeito Rodrigo Manga, do Republicanos, que é inclusive o mesmo partido do relator, o vereador Cristiano Passos. Então, após a conclusão da votação, os vereadores retornaram aqui para o plenário e houve ainda toda uma grande discordância aí da oposição e do público presente que continuou protestando aqui, pedindo transparência. O trabalho da comissão, inclusive, Heitor, deve começar já na semana que vem, com reuniões, inclusive com o jurídico. Então, primeiro, eles devem fazer aí um cronograma dos próximos passos desta CPI. Já as convocações estão previstas para acontecerem apenas no ano que vem, após o recesso de fim de ano. Heitor, então toda essa situação gerou uma grande polêmica, né? Essa escolha dos vereadores Cláudio Sorocaba e também do Cristiano Passos, por conta deles fazerem parte aí do núcleo do prefeito afastado Rodrigo Manga, inclusive o Cristiano do mesmo partido deles, e todos, né, tanto a oposição quanto as pessoas presentes aqui estão acusando, né, relatando que essa CPI poderia ser chapa branca, ou seja, favorecer o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, em toda essa apuração que será feita. É verdade. É verdade, Edilson. Muito obrigado pelas informações direto de Sorocaba. O Edilson Júnior trazendo as informações que a cada dia tem novidades. Nesta manhã, agora há pouco, notícia de 10h38 da manhã do portal UOL, assinada pelos jornalistas Fábio Serapião e Bruno Luiz. Prefeito TikToker tentou lucrar nas redes com operação contra ele mesmo, diz a Polícia Federal. A Polícia Federal apontou que Rodrigo Manga, conhecido como prefeito TikToker, publicou vários conteúdos após ser alvo de uma operação em abril, e nós mostramos alguns deles aqui. Segundo os investigadores, ele e a primeira-dama
usaram a estratégia para explorar economicamente o caso. Para a Polícia Federal, Manga protagonizou, abre aspas, bizarro espetáculo de deboche e desdém contra a investigação. Em uma das postagens feita em 10 de abril, lá no começo, após a Polícia Federal deixar a casa dele, o prefeito publicou um vídeo ironizando a operação, dizendo que mandaram a Polícia Federal na casa dele e acharam um bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que o meu filho tanto ama. Não é diferente do que ele tem feito agora também, não, com as publicações que continuam naquele tom de comédia, mas sem esclarecer exatamente o que ele tá sendo, do que ele está sendo acusado, para ele se defender e falar com a população que confiou nele com uma expressiva votação em primeiro turno para ele ser reeleito prefeito de Sorocaba. 11h28. Um recado para você que está conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes. O Plano Vital do Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e em toda a região. O plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e pelas cidades vizinhas, facilitando o acesso ao cuidado de saúde, como na Avenida Andrade Neves e também na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura. O Plano Vital do Saúde e Beneficência tem um grande diferencial. É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. E tudo isso por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Para você conhecer mais sobre o Plano Vital do Saúde e Beneficência, você pode ligar agora para o telefone 19 3500 1500. 3500 1500. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Agradecendo a audiência e a participação nesta manhã da final do telefone 8126. O Tandy Negrão conosco também na audiência, agradecendo a mensagem do Marco Antônio Bedin. Marco Silva Bedin. Eu sempre confundo, me corrija, meu amigo, porque você é um ouvinte fiel e eu agradeço pela mensagem, viu, Marco? Pela mensagem, depois a gente conversa mais a respeito desse assunto. Agradecendo também ao Adriano Vermelho, a participação do Edson Elias, também conosco Vitor, final do telefone 8182, participação ainda do número final 1630 da Catarina e de tanta gente que, tenho certeza, estará daqui a pouquinho na tela da Band a partir de 1h30 da tarde na companhia da Nath Luquezzi, com a presença também da Lari Lopes para o Band Mulher, que hoje, Nath, tem quais atrações? Hoje nós falaremos sobre taekwondo, arte marcial no Band Mulher. Vamos também fazer uma receita bem gostosa, um bolo de crepe. Olha a imagem aqui, ó. Parece bom, hein? Quero aprender. 1h30 da tarde eu espero você com a nossa agenda cultural também, pra você se planejar o que você vai fazer nesse finalzão de semana. Bom final de semana pra você, Nath. Bom final de semana, Heitor. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Lucas Pessoa e o Edson Freitas na central técnica com a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique. Um grande abraço pra você. Manhã Bandeirantes. Oferecimento.